A crise financeira tem afetado o trabalho de entidades assistenciais na região e dezenas delas ameaçam fechar as portas. Um prejuízo para toda a sociedade, já que o terceiro setor, além de defender o direito da população, gera emprego e estimula o voluntariado. É fim de tarde no Lar Padre Euclides, nos Campos Elíseos, zona norte de Ribeirão Preto. Os idosos que vivem por aqui se divertem com os mais novos, recebem atenção e carinho. Mas logo se vê que, além desse alimento, os assistidos da terceira idade dependem de apoio financeiro para sobreviverem. Mas o recurso tem ficado cada vez mais escasso nas organizações não governamentais. As despesas subiram ao mesmo tempo em que todas as fontes de renda, de governos, empresas e até o cidadão comum, doaram menos ou simplesmente cortaram repasses. E é aí que a gente encontra o problema, né? Num momento desse de crise, você acaba tendo tanto uma redução das pessoas interessadas em doar recursos, quanto uma redução de pessoas interessadas em doar o próprio tempo. Ribeirão Preto tem mais de 60 entidades assistenciais, instituições que trabalham na garantia e defesa dos direitos da população de baixa renda. Oferecem lazer, esporte, educação, cultura e saúde, de graça. Por isso que eles dependem tanto do voluntariado. Mas quando as doações não chegam, o terceiro setor é obrigado a fazer cortes. Hoje a gente vive uma situação muito difícil, não só em Ribeirão Preto, como na região. Muitas entidades estão diminuindo o seu atendimento, algumas estão até fechando as portas por falta de recurso, né? Mas eu acho que o papel nosso e essa união através da federação, das entidades, ela é muito importante. Encerrar as atividades é quase que uma realidade para essa ONG no Parque Industrial Tanquinho. Crianças e adolescentes são atendidas aqui há quase 30 anos. Elas fazem aulas de informática, teatro, música e várias outras atividades lúdicas. É a tarde toda aprendendo, longe da rua e da criminalidade. Mas a Sonho Real conta apenas com o repasse da prefeitura de R$ 1.800 por mês, um valor pequeno diante da despesa que chega a 25 mil mensais. Do valor total que a gente tem aí de despesa é menos de 5%, né, do que a nossa despesa mensal, né? Também nesse início de ano a gente teve a situação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que até agora não foram tomadas as providências, né, para a lista, né, das entidades que podem receber. A dificuldade para manter as portas abertas também assola as instituições de Araraquara. O Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel foi obrigado a reduzir os atendimentos pela metade aos portadores de transtornos mentais. A unidade terapêutica recebe verbas do Sistema Único de Saúde. Entretanto, o valor repassado mensalmente representa 40% de toda a receita da entidade. O jeito é apelar para a ajuda da comunidade, promovendo ações beneficentes. Fazendo jantares, almoços, bingos, rifas, enfim, procurando cobrir toda essa necessidade. E que é difícil, é difícil. Nós estamos agora em agosto completando 50 anos de existência e posso lhe afirmar que 49 anos a conta não fechou. Ficou no vermelho. Sem dinheiro em caixa, o futuro é cheio de incertezas para a Casa da Criança Meimei, também em Araraquara. A ONG não recebe novos alunos, meninas e meninos de 4 e 5 anos que permanecem na escolinha em período integral. E hoje, apenas 30 crianças recebem esse acolhimento na educação básica, tão importante para a formação dos estudantes. Temos um quadro de associados que contribuem com a casa. Temos pessoas que fazem doações, eventos, mas nós temos um orçamento muito grande e uma renda que não atinge esse orçamento. Não diferente das outras instituições, o Lar Espírita Padre Eurípides Barçanufo, em Sertãozinho, sentiu a diminuição das doações. A unidade funciona como creche e atende 150 crianças em período integral. Desenvolve ainda projetos com adolescentes, gestantes, moradores de rua. Emprega 40 funcionários e estimula o trabalho voluntário.
Hoje são 50 pessoas que colaboram com a entidade em diversas promoções. A gente tem buscado novas fontes de recursos, a gente tem buscado ampliar as nossas parcerias para que a gente consiga sobreviver e manter a nossa qualidade de trabalho, independente das variações que são naturais dentro da economia. A instituição tem se esforçado para manter as contas equilibradas. Encontrou na plantação de verduras uma fonte de renda. Os produtos da horta são para o consumo das crianças, mas também vendidos à comunidade. Afinal, quem resiste a uma verdura bem fresquinha? Quem cuida dessa produção orgânica são os próprios alunos. Mais uma forma de aprendizado. Eles vieram, colocaram a mão na terra, plantaram. Eles estão vendo esse momento do crescimento, do ressurgir. Então, isso faz com que a criança também veja o valor da nossa produção. E ensinar é a principal proposta da entidade filantrópica Salesiano de São Carlos. Nas oficinas que acontecem diariamente, são oferecidos cursos de pintura, fotografia, informática, futebol e até confeitaria para os mais carentes. Tudo que vier para nós a somar é positivo para nós e para futuros pessoas de bem e que querem ser pessoas importantes na vida. Não é o bairro onde eles moram, a pobreza que eles vivem que vão impedir isso. Jovens em processo de ressocialização também têm a oportunidade de dar uma guinada na vida. Um trabalho que recebe auxílio do poder público, de empresas privadas e, mesmo assim, há dificuldades. Se o primeiro setor está encontrando dificuldade, o segundo idem, né? Você imagina o terceiro, que é onde estão aí inseridas as instituições sociais. O trabalho é um trabalho árduo, ele não é fácil e ele conta nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ele conta com a comunidade. Fazer o bem anda mesmo difícil. Porém, a Fundação Espírita Judas Iscariotes de Franca não desiste de prestar auxílio para mais de 700 pessoas em diversos programas. Um deles, a hidroterapia para idosos. Tem também a manutenção de atividades nos centros de convivência, nas residências inclusivas e no lar de Ofélia, onde mora Dona Isaura. Aos 77 anos, ela nos mostra que mesmo longe da família, se sente em casa. Adoro ficar aqui, amo aqui. Lugar melhor que tem para os idosos. Eu convido todos os idosos que estão aí por aí de qualquer jeito para vir para cá. Para o presidente da Fundação, esse é um pequeno exemplo da importância das associações de caridade. Promover qualidade de vida e bem-estar não é uma tarefa simples, mas o trabalho compensa. Nós precisamos melhorar esse relacionamento aí com o poder público para ver o que nós conseguimos fazer para dar sequência de todos esses serviços. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a presidente da Federação das Entidades Assistenciais, Maria Aparecida Adorno. Em São Carlos, o coordenador executivo da ONG Formiga Verde, Rodney de Santi. Em Araraquara, a fundadora da Associação São Pio, Magda Regina Gomes Leite. Em Sertãozinho, a assistente social Juliana Sintra Freitas. E em Franca, o também presidente da Associação das Entidades, Fernando Campos. Profeito, o terceiro setor precisa de que tipo de compreensão? Mas vamos fazer um paralelo com a França antes da Revolução. Primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Aqui nós falamos primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Lá na França, primeiro Estado era o clero. Segundo Estado, a nobreza. E terceiro Estado, todo o resto da população. Os demais da população, que eram 96% do total. Esse aí formou um embrião que deu origem ao cidadão. A palavra diz, hoje, civitas, do latim quer dizer cidade. Civis, do direito civil, direito do cidadão. Então, civitas é a casa do cidadão. E polis, no termo grego, cidade política, a atividade típica do cidadão. Então, nós temos aí o quadro
com alguma semelhança. O primeiro setor hoje é o governo. O segundo setor é o Estado. E o terceiro setor é a população que está gestando o que nós chamamos de sociedade civil. O que se pode fazer, que se deve fazer, é tomar consciência, o terceiro setor, que o futuro lhe pertence como herdeiro do terceiro Estado na França e, na verdade, como aquele que deve cuidar daquilo que o Estado gradativamente vai deixando para a sociedade civil, vai deixando para o cidadão. São creches, escolas, áreas da segurança, a previdência e assistência social, enfim, aquilo que a caridade, antes da Revolução Francesa, fazia através da igreja, através das atividades religiosas. Então, esse é o primeiro dado. O segundo, que é a consciência, nós temos então a compreensão da sociedade civil e a consciência fundamental. A compreensão do Estado que gradativamente deve passar essas atividades para a sociedade civil, para o cidadão, para fazer, reduzindo o poder do Estado. Eu sei que o defensor de um Estado forte grita, mas eu lembrei de um provérbio mineiro: se grito valesse, porco não morria. Em Ribeirão Preto está a presidente da Federação das Entidades Assistenciais, Maria Aparecida Adorno. Maria Aparecida, a situação é difícil para as entidades, mas a gente tem uma saída até que interessante. Eu gostaria muito que você explicasse isso também dentro do possível. Todo mundo que tem imposto de renda a pagar na cidade de Ribeirão Preto pode dar uma quantidade para uma dessas assistências. Basta detalhar isso no imposto de renda e depois a entidade vai receber. Isso é uma boa saída para vocês também? Muito boa tarde. Boa tarde. Com certeza essa seria uma grande saída para o terceiro setor. Hoje, no momento em que nós estamos vivendo, em que a crise está aí batendo na porta de todo mundo e que a gente tem perdido muito com relação a pessoas que nos ajudavam, o imposto de renda está aí. Segundo a Receita, aqui em Ribeirão poderia ficar em torno de 30 milhões de reais. Isso, com certeza, pagaria todos os projetos que estão no Conselho para serem executados. Então, é difícil? Não, claro que não é difícil. Nesse momento em que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda, você pode doar 3% do seu imposto devido. Durante todo o ano, você pode doar até 6% do seu imposto devido. Isso não é doação, isto você está direcionando o seu imposto. Você está direcionando o imposto para uma causa, para um setor em que você pode ir, você pode fiscalizar, você pode acompanhar o que o seu dinheiro está fazendo. Uma vez que, se você não fizer isso, ele vai para o governo federal e você não vai ter essa facilidade de acompanhar. Ele ficando na cidade, ele não só vai auxiliar as ONGs, como também ele vai gerar emprego, ele vai dar um fomento na economia da cidade. Então, eu acho que é uma questão de cidadania. E quando, no momento, a gente fala tanto que o terceiro setor necessita disso. Muito bem, eu vou agora até a cidade de São Carlos, coordenador executivo da ONG Formiga Verde, o Rodinei de Sante. A sua instituição em São Carlos tem necessidade do quê? O nome é sugestivo, mostra alguma coisa muito próxima às pessoas, mas hoje, quais são as suas reais necessidades? Muito boa tarde. Boa tarde. Como todas as instituições, o motor propulsor do nosso trabalho realmente é o dinheiro. Mas eu queria até, como a reportagem teve a oportunidade de abordar alguns temas, eu queria dizer assim, a nossa entidade e as entidades aqui de São Carlos, para vencer essa crise que é financeira, mas também política, até porque algumas entidades fazem jus a receber a verba do FUNCAD e não conseguem receber, nós estamos focando em alguns outros recursos. Recursos humanos, primeiro. Eu acho que correr atrás de recursos humanos é uma boa saída para o nosso terceiro setor.
E outra questão que me parece que a região também está trabalhando em cima disso é a parceria entre nossas entidades. E estamos agora aqui na nossa entidade, na cidade como um todo, batalhando assim, vamos chamar de profissionalização das pessoas que atuam no terceiro setor. Porque a gente fica muito batendo na tecla da questão financeira, que eu volto a dizer, é o motor propulsor, mas eu acho que o recurso humano na entidade, o recurso humano qualificado, é que pode dar para nós alguma saída, um viés de salvação. Vou agora até Araraquara. Quero conversar com a fundadora da Fundação São Pio, Magda Regina Gomes Leite. Magda, quais as preocupações que a sua fundação tem em relação à juventude? Lembro isso porque, aparentemente, Araraquara é uma cidade que não tem tanto desnível social. E como é que vocês trabalham para corrigir alguma falha que ainda possa existir? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria, assim, de apresentar para vocês o trabalho do São Pio. Nós acolhemos moradores de rua, tanto homens como mulheres, que estão sem vínculo familiar. A maioria são jovens, que estão no uso de drogas, né? Estão, assim, no álcool, estão em situação bem vulnerável. Então, a Associação São Pio, ela acolhe, e eles moram lá. Hoje nós temos acolhido 50 pessoas e eles ficam lá todo num processo assim de ressocialização, um processo de tratamento psiquiátrico, tratamento assim para se adequar novamente com a sociedade. Então nosso trabalho é um trabalho muito difícil e até aceitável na sociedade, porque as pessoas às vezes não querem ninguém jogado na frente de casa, mas vê a dificuldade em ajudar a associação. Então é um trabalho assim muito, às vezes visto com maus olhos, né? Mas nós estamos aqui pedindo muito ajuda do pessoal de Araraquara, de todo o município, para que nos ajude a manter essa casa, essa obra, porque está muito difícil com a crise que nós estamos passando. Que tipo de profissional vocês têm trabalhando com as pessoas que vocês recolhem? Olha, hoje nós somos todos voluntários. Nós temos o psicólogo, temos assistência social e tem assim pessoas de boa vontade que vai lá, né, ensinam, faz palestra. Nós temos o NA, o AA, que passa toda a experiência, né, de como fazer para superar essa crise da droga, da bebida. Eu vou agora até Sertãozinho, assistente social Juliana Sintra Freitas. Juliana, uma assistente social, no momento de crise que nós estamos passando e no momento de crise também para as entidades, qual que seria o trabalho necessário que poderia ser feito? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. O trabalho do assistente social nesse contexto é olhar para essa realidade e poder trabalhar com as políticas públicas, garantindo os direitos aos usuários dessa política. No caso aqui nosso, eu trabalho numa instituição que atende a crianças e adolescentes que foram retirados do seu contexto familiar por uma situação de violência ou negligência. E aí a gente vai ter que trabalhar atendendo às necessidades, né, dessa criança em todos os aspectos, nos direitos à educação, à saúde, ao lazer e outros direitos, né, que eles têm e que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a eles. E também as suas famílias, né? E a comunidade como um todo, porque nós devemos trabalhar os vínculos familiares e comunitários. Por aquilo que eu senti no que você falou, o apoio social, o apoio de pessoas que têm especialidades também é muito bem-vindo para vocês, é isso? Com certeza. Nós contamos na instituição com uma equipe técnica, né? Porque as orientações para o nosso trabalho, as orientações técnicas, as legislações colocam a necessidade de um profissional, tanto da psicologia quanto do serviço social, da pedagogia, né? Como coordenador, para a composição dessa equipe mínima. E depois nós temos outros profissionais que auxiliam o desenvolvimento das atividades dentro da instituição e também é muito bem-vinda a participação da comunidade, né? Não só com doações, não só trazendo recursos financeiros. Eu vou a Franca agora, presidente da Associação das Entidades Fernando Campos. Fernando,
presidir uma associação desse tamanho gera muita complicação, muito medo? O que gera? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde amigos da TV Clube. Realmente não é muito fácil fazendo tudo isso. A gente faz com prazer, com gosto, porque é uma realização pessoal. Mas as dificuldades são imensas que nós encontramos. Você vê que as outras pessoas que estão participando, o que elas relataram, e realmente isso faz parte de uma entidade que procura de alguma forma estar presente na comunidade, estar presente na sociedade, para levar um pouco de conforto e dignidade para aqueles irmãos que passam por dificuldades. Falta dinheiro, falta interesse governamental, falta o que para as entidades? Tudo isso, viu? Falta dinheiro, que isso é importante para que você mantenha os trabalhos que são realizados, e com a crise que está, com a crise financeira, precisando mais de envolvimento na área social, cai essa parte e aumenta a demanda. Então isso vai dificultando mais ainda. A parte política, o poder público, tem que haver um entrosamento melhor para que possamos dar uma continuidade no trabalho que é realizado em todas as cidades que nós estamos hoje aqui nessa entrevista, para que haja a condição de trazer um pouco de dignidade para aqueles que nós atendemos. Professor, qual deveria ser a relação de todas essas entidades com a sociedade civil? Ou podemos inverter, qual é a relação nossa sociedade civil com elas? Aí você escolhe o caminho. Roberto, é uma relação íntima, porque há no presente essa distinção entre terceiro setor e a sociedade civil. Num futuro que nós esperamos imediato, eles serão a mesma coisa. Acontece que no Brasil, a Constituição, considerada cidadã, é de 1988, outubro de 88. Agora, a realidade é que o mundo mudou com a queda do Muro de Berlim, foi em 1989. Quer dizer, a Constituição brasileira ficou desatualizada em relação àquilo que o mundo está representando. A globalização, a busca por custo, essa é a palavra básica na economia de mercado. E o Brasil ficou completamente descompassado. Ele tem que se ajustar. Por quê? Porque a Constituição nada mais é do que um pacto firmado entre o Estado e a sociedade. Bom, a sociedade está começando a perceber que ela terá uma função maior do que delegar o que ela pensa que é necessário, e muitas vezes ela tem certeza do que é necessário ser feito, para o Estado fazer. Porque aí nós temos uma questão de custo. Quanto custa uma criança na creche que o consumidor paga por via oblíqua ou através de tributo ou através de donativos? X. Quanto custa uma criança mantida por uma classe do setor público? De 5 a 6 vezes mais, sem considerar a hipoteca que se joga contra o futuro com o ônus advindo de aposentadorias e pensões incidentes. Então, nós jogamos sobre o futuro um custo maior. Em economia, a pergunta é quanto custa. Então, o que ocorre especificamente na creche, com a creche, foi apenas um exemplo, ocorre em tudo mais, inclusive na assistência social, no âmbito da segurança, nas escolas de uma maneira geral, no setor de saúde. A pergunta é custo, porque o custo estatal é de tal maneira pesado sobre o setor privado que ele contamina o custo nacional e o custo Brasil. Esse é o problema básico. E a sociedade tem que entender que, gradativamente, ela vai tendo que absorver, sob a forma de donativos, e numa primeira etapa, apenas os tributos doados para o setor privado, toda a sociedade civil, todo o terceiro Estado que recebe esses donativos, às vezes é uma merreca, às vezes é uma coisa um pouco maior, mas nem sempre com constância ela recebe sob a forma de tributo do poder público, cada vez menos, e deverá receber cada vez mais donativos e pagar menos tributo, menor carga tributária. Esse é o dado fundamental. A sociedade civil de hoje
o terceiro setor de hoje é a sociedade civil de amanhã. Ela está gestando um cidadão que está fazendo por conta própria e não delegando para o Estado. Muito obrigado. Em Ribeirão Preto, eu vou voltar a falar com a presidente da Federação das Entidades Assistenciais, Maria Aparecida Adorno. Maria Aparecida, o Golfeto falou de novo a respeito de doações. Na sua primeira participação também nós falamos a esse respeito. E eu gostaria um pouco mais de explicação para a gente entender direitinho como é que isso funciona. Eu vou fazer a doação do meu imposto de renda para um fundo do município, eu moro em Ribeirão Preto, e depois o fundo municipal é que vai distribuir aquilo que cai de dinheiro para as instituições ou instituição que eu determinei, ou eu estou falando coisa errada, por favor, se assim for, me corrija. Tem dois procedimentos. O primeiro é quando você faz agora, por ocasião da declaração do imposto de renda, você vai direcionar para o fundo e você não pode direcionar, você não pode colocar ONG nenhuma, você não pode dizer, olha, eu quero que esse recurso seja para a ONG X. Nesse momento, na sua declaração, você não pode fazer. Durante o ano, você pode fazer isso. Você entra aqui em Ribeirão Preto, no site da Prefeitura, você emite um documento, um DOC. Dentro desse DOC, o último item desse documento está escrito assim, sensibilizado por. Você vai clicar, aparece todas as ONGs que estão ok e que poderiam estar recebendo esse recurso, aí sim você vai direcionar para uma determinada ONG. O recurso vai para o fundo, mas essa ONG que está lá, ela apresentou um projeto para esse fundo e esse recurso, 75% desse recurso vai ser para aquela ONG que você direcionou. Agora, então, isso quer dizer que tem jeito de eu acompanhar atentamente o que é feito e não ficar com dúvida alguma quanto àquilo que eu destinei do meu imposto de renda como ajuda a uma instituição. É isso? Quer dizer, não há como ter corrupção? Não, nesse caso não. Você pode acompanhar, você pode ir na entidade que você fez a destinação, não é uma doação, né? É uma destinação de imposto e acompanhar isso. E quando você também faz, como agora você pode fazer durante a declaração, esse dinheiro vai para o fundo e esse fundo, ele recebe os projetos, ele faz uma ordenação desses projetos e esse dinheiro é pago para esses projetos. Então, é uma coisa muito transparente. Muitíssimo obrigado pelas suas explicações. O Agora até a cidade de São Carlos, coordenador executivo da ONG Formiga Verde, Rodinei Desante. Rodinei, o que vai ser o futuro da ONG que você tem nessa cidade de São Carlos? O que você espera lá para frente? Nós esperamos crescer, ampliar o nosso trabalho. Eu não disse na primeira ocasião, nós trabalhamos com educação social e trabalhamos também com proteção social. A gente atua numa região específica aqui da cidade, né? A gente trabalha com o empoderamento da comunidade e nessa relação do empoderamento, uma coisa que a gente trabalha muito é essa participação da sociedade. Eu gosto muito da frase que diz que o futuro do terceiro setor está representando toda a nossa sociedade civil. Eu espero que a nossa entidade caminhe nesse sentido e que queria aproveitar e mandar um abraço para todos os meus colegas aí que atuam no terceiro setor e agradecer muito. Eu acho que o êxito do terceiro setor passa por esse espaço que vocês da Clube estão dando para a discussão desse assunto. A sociedade está cada vez mais consciente da nossa área de atuação, ter consciência que todas as nossas entidades são associações sem fins lucrativos e essa parceria, entidades e sociedade civil é o fundamental para o crescimento do terceiro setor. Eu vou agora até Araraquara, fundadora da Fundação São Pio, Magda Regina Gomes Leite. Magda, por que você falou que o pessoal olha assim meio de lado para a sua fundação? Qual é o trabalho que você pode fazer para dizer, olha, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, é a sociedade que jogou para a rua o tipo de gente, o que nós estamos recolhendo para ajudar. Como que você vai trabalhar essa imagem?
Então, a sociedade, ela não olha para a entidade, né? E sim para as pessoas que nós acolhemos, porque realmente os comentários são grandes, essas pessoas estão na rua porque querem, então os comentários são meio tristes, né? A gente que faz esse trabalho ouve muito disso, e muitas vezes tem as recaídas, mas não é assim, a história de cada um, se a gente conversar com cada um, todos têm um histórico triste, né? Então, eu como faço esse trabalho, o meu coração às vezes fica assim um pouco triste pela situação de falta de ajuda, e mesmo assim nós estamos também com verbas atrasadas e estamos numa situação muito difícil. Eu gostaria que o pessoal assim, de Araraquara olhasse mais com bons olhos para o trabalho que a gente faz, para as pessoas que são acolhidas, que é um trabalho com muito amor. E tem várias pessoas que se recuperaram, várias pessoas que já estão com as famílias, já estão trabalhando. Então, nós estamos precisando muito da ajuda das pessoas, muito mesmo. Que é um trabalho assim que Deus suscitou no meu coração e eu não queria parar, mas eu estou assim com um pouco de medo, porque o que vai ser está preocupante. A gente está sem recursos, sem dinheiro e me preocupa tudo isso. Eu vou agora até Sertãozinho, assistente social Juliana Sintra Freitas. Juliana, você está numa cidade que já teve muito dinheiro, entrou em crise e tal, mas está escapando de novo da crise porque a economia se recupera. É mais fácil conseguir participação social aí para trabalhar junto às ONGs ou a coisa é difícil como em todas as outras cidades? Na verdade, assim, acho que a realidade daqui não está diferente do que a gente presencia, né, no Brasil inteiro. Então, todos os brasileiros estão sentindo aí os reflexos da crise econômica, né? E nós não somos diferentes, apesar de ter essa economia, né? E como você mesmo disse, a gente está sentindo sim e muito, né? Toda essa consequência aí da desestabilização que a gente vive, né? Em Franca está a presidente da Associação das Entidades, Fernando Campos. Fernando, como abrir o olho para a sociedade civil entender o trabalho que vocês fazem, que não é só de benemerência, mas sim um trabalho social e necessário? Realmente, Roberto, o trabalho realizado é fantástico. Você vê em Franca, as nossas entidades, o tanto que trabalham, que se dedicam, nós não temos uma favela dentro de Franca, Roberto, porque isso é o trabalho das nossas entidades. Então, todos precisam ter a consciência, tanto o empresário como o cidadão, de estar olhando isso com os olhos que vai tudo reverter para o próprio cidadão, para a própria cidade. Então, é muito importante. Eu gostaria, Roberto, de aproveitar o gancho, porque está se falando da porcentagem do imposto de renda que pode ser destinado para as entidades. Eu acho que a forma como é realizado tudo isso, uma forma muito difícil, que você tem que ficar correndo atrás, pedindo a doação através da declaração do imposto de renda. E eu te pergunto, por que o governo já não direciona esses valores diretamente para as entidades? De uma forma que vai abranger tudo aquilo que pode ser arrecadado. Hoje não se arrecada 10, 15% do potencial de uma cidade. Então é muito importante isso, Roberto, que todos estejam conscientes e lutemos para que possamos conseguir, que vai dar uma grande ajuda na cidade, não tenho dúvida disso. Perfeitamente, agradeço a sua participação. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto esteve a presidente da Federação das Entidades Assistenciais, Maria Aparecida Adorno. Em São Carlos, o coordenador executivo da ONG Formiga Verde, Rodinei Desante. Em Araraquara, a fundadora da Associação São Pio, Magda Regina Gomes Leite. Em Sertãozinho, assistente social Juliana Sintra Freitas. E em Franca, o também presidente da Associação das Entidades, Fernando Campos. Profeto, para a gente encerrar a nossa participação no jornal de hoje, o Estado está ignorando o terceiro setor? Roberto, ele finge que ignora, porque o terceiro setor é a consciência do Estado. O Estado faz muito menos com muito mais recursos. E, logo, é um desperdício fantástico. E o setor privado, o terceiro setor, que é um prolongamento do setor privado
contra a ineficiência do setor estatal, faz com muito mais coisas, com muito menos recursos. Esse é o dado que incomoda a consciência do Estado. É mais ou menos aquela semelhança que existe entre política e carro de boi. A roda que mais chia é sempre a que está em pior estado. É sempre a pior delas. Portanto, a roda que chia mais é a pior. É aqueles que chiam porque fazem menos, custando muito mais. E é fácil verificar que a consciência do Estado dói dos seus dirigentes e a consciência dói porque escrúpulum, nós usamos escrúpulo, é o diminutivo de scropus. Scropus é pedra. Escrúpulo é pedregulho, que deve doer na consciência dos dirigentes que vê a malversação do dinheiro público e a ineficiência acompanhada da eficácia de maneira mais fantástica. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Groppi. Eu que agradeço a colaboração, Alberto. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigado. Obrigado, viu?